Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar de um conteúdo que tem uma relação, de certa forma, com o neotribalismo, que é a integração cultural. Vamos definir o que seria essa integração cultural e entender a importância disso para uma sociedade uma sociedade compartilhada de ideias e de respeito. Então, como vocês já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno, caneta para anotar os pontos principais que vão ser descritos na aula e vamos seguir em frente. Então, antes de definirmos o que seria essa integração cultural, é importante definir o que seria cultura. A cultura, ela pode ser definida como um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas. Então, obviamente, cultura tem uma relação extremamente forte com manifestações artísticas, que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Então, vocês vão perceber que nós temos a cultura brasileira, a cultura nordestina, a cultura norte-riograndense. Então, vocês vão perceber elementos que fazem parte disso, elementos que representam isso nesses locais. Geralmente a cultura está muito relacionada com locais, da mesma forma que vocês veem lá no neotribalismo. Tem os grupos, eles se reúnem em locais, apesar de que vamos ver um pouquinho a diferença em relação a isso. Mas a cultura ela tem relação justamente com isso, o conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo. Então, um determinado povo tem seus hábitos, suas crenças, e esses hábitos e crenças, em geral, eles são passados por gerações e tem uma forte ligação com a arte. Então, a arte, ela vai construir elementos que vão servir para a formação cultural de determinado grupo. Então, a formação cultural do grupo depende justamente desses elementos artísticos que são construídos, certo? Então, integração cultural. O que seria essa integração cultural? A integração cultural entre os povos é um fato essencial da cooperação entre as civilizações. O problema mais complexo da cooperação entre civilizações é a capacidade e a habilidade de dialogar sem optar a sua própria supremacia neste diálogo e sem optar a possessão da verdade na instância suprema. Para o diálogo entre as civilizações, leva-se em conta as estruturas, institutos e práticas existentes em todo o mundo. Aí vocês vão dizer, não entendi nada. Calma, vamos por partes. Então, quando falamos essa questão da integração cultural é importante para a cooperação entre civilizações, pensem a diferença cultural entre povos de determinadas regiões. Vamos colocar, por exemplo, Brasil e Japão. Então, tem uma diferença cultural. E o problema é justamente quando um grupo quer sobrepor sua cultura sobre a outra. Quando isso acontece, nós temos vários problemas, e um exemplo de um problema bem famoso, né, por assim dizer, que aconteceu, foi o Holocausto. A partir do momento que uma cultura tentou sobrepujar a outra, tentou sufocar a outra, tentou extinguir a outra cultura, nós tivemos o que aconteceu. Então, a partir do momento que se tem a possessão de que a minha cultura é a verdadeira, ela é a suprema, ela é a correta, você vai ter justamente a tentativa de suprimir as demais, e isso é um grande problema. Então, a integração cultural, ela tenta colocar essas culturas em um patamar de igualdade, então em respeito, elas coexistirem, elas se respeitarem e vivenciarem o mesmo ambiente, sem uma tentar sobrepujar a outra. Isso é um fato que acontece, né, como vocês já devem imaginar. E aí, a integração cultural para o neotribalismo. Isso aí vamos fazer a ponte. Então, partindo do preceito de igualdade, como vocês já sabem, é possível entender a possibilidade de integração das culturas e aceitação da diversidade de ideias, modos, hábitos e crenças. O que é que vocês vão... sim, qual a relação com o neotribalismo? Pensem da seguinte forma. A partir do momento que nós temos uma tribo de roqueiros, por assim dizer, nós temos roqueiros no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, no Japão, na China. Então, em cada local você vai ter a representatividade daquele grupo cultural. E
essa representatividade, ela deveria, a gente sabe que isso não acontece, mas ela deveria ser respeitada da mesma forma em todos os locais. Ela deveria ter o respeito, ela deveria ter a representatividade daquele grupo, porque afinal isso está fazendo a integração das culturas de diferentes povos. Tanto rock, os movimentos musicais, né, rock, pop, hip hop, todos eles vocês vão observar que eles, de certa forma, fazem uma integração na comunidade mundial. Na população humana mundial, vocês vão observar essa integração social através dessas tribos. Então, é uma grande possibilidade de fazer essa integração, essa ponte entre os diferentes povos, porém, ainda é necessário haver o preceito de igualdade, que apesar de que são conceitos diferentes, hábitos diferentes, crenças diferentes, meu pensamento não vai estar sobrepujando o do outro. Então, essa ideia de supremacia, essa ideia de que esse é o certo e esse é o errado, é o que vai dificultar justamente essa integração cultural. E nós sabemos que é um problema que acompanha a humanidade, porque afinal o ser humano ele sente essa necessidade de dividir as pessoas em caixas e, além disso, além de dividir as pessoas em caixinhas, também sente a necessidade de tentar colocar sua ideia, sua crença, seu credo acima dos outros. Então, para dizer que justamente que o seu conceito é o certo e dos demais é errado. Então, esse é o ponto principal que nós temos que observar quando falamos de integração cultural, a necessidade desse respeito, desse ideal de igualdade que deve ser trabalhado de forma mais coercitiva para conseguirmos, de alguma forma, alcançar essa integração legítima e o respeito, né? Que afinal vocês sabem que o respeito é a base de tudo. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como vocês já sabem, podem procurar. Guardem as dúvidas também para a próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!